Bom, estamos aqui na presença do senhor Alessandro Somoza, que é o representante da União Europeia para o Brasil, e eu vou ler aqui o texto que eu preparei para essa ocasião aqui. Eu sou Adriano Castro, jornalista, e o primeiro asilado político do Brasil desde 1972, durante o regime militar. Já se vão 54 anos e falo hoje nessa condição de primeiro asilado político brasileiro da nova ditadura da toga que se abateu sobre o Brasil. O asilo político foi reconhecido por um governo europeu, no caso a Polônia, e se um país concede um asilo político é porque reconhece que em meu país de origem já não existe mais democracia. Não deixei minha pátria por covardia ou por não gostar de meu país. Deixei porque permanecer significava abrir mão da minha liberdade, da minha consciência e do meu direito de expressar aquilo em que acredito. Cheguei à Polônia com o coração ferido, mas também com esperança. Fui acolhido por um povo que conhece, talvez melhor do que muitos, o peso das opressões e o valor da soberania nacional. Lá encontrei respeito, dignidade e proteção. Ao governo polonês, expresso minha mais profunda gratidão. Não recebi apenas um visto ou um documento. Recebi a chance de continuar falando, de continuar lutando, de continuar existindo como homem livre. Ser asilado político não é um título de honra, é uma marca de tempos sombrios. É a prova de que algo está profundamente errado quando um cidadão precisa atravessar oceanos para exercer direitos básicos. O que vivi e continuo vivendo é consequência de um ambiente em que a divergência passou a ser tratada como crime e a crítica como ameaça ao Estado. No Brasil, testemunhamos a censura crescente às redes sociais e a outros canais de brasileiros que ousam criticar o regime que se consolidou. Perfis são bloqueados, desmonetizados e conteúdos são retirados do ar sem transparência ou amplo direito de defesa. Plataformas como o YouTube tornaram-se palco de disputas judiciais que, sob o pretexto de combater a desinformação, acabam por silenciar vozes conservadoras e dissidentes. Não se trata apenas de uma disputa política, trata-se da essência da liberdade de expressão. A democracia não se mede pelo conforto das opiniões majoritárias, mas pela proteção das vozes incômodas. Quando o Estado passa a definir o que pode ou não ser dito, quando magistrados assumem o papel de árbitros absolutos do debate público, o que temos não é mais um ambiente democrático saudável, é um sistema de controle. Eu vi jornalistas perseguidos e presos, influenciadores investigados, parlamentares constrangidos e que perderam suas cadeiras no parlamento, e cidadãos comuns intimados pela Polícia Federal por manifestarem suas opiniões. Vi contas bancárias bloqueadas, como a minha mesmo, passaportes retidos, perfis apagados. Tudo isso cria um clima de medo. A opressão é o instrumento preferido de qualquer regime que não tolera oposição. Entre os casos mais emblemáticos está o do presidente Bolsonaro, que foi julgado em um julgamento sumário e condenado por seus inimigos declarados em um fórum onde ele sequer deveria estar, pois como ex-presidente jamais deveria ser julgado pela Suprema Corte. Exatamente como o atual presidente Lula, que por ser ex-presidente na época, foi julgado na primeira instância e não no Supremo Tribunal. Independentemente da concordância ou discordâncias políticas, o que está em jogo é o princípio da imparcialidade. Um Estado de Direito verdadeiro exige juízes independentes e distantes das disputas partidárias. Quando há a percepção ou convicção de que um julgamento é político e a confiança nas instituições se rompe. Bolsonaro é um exemplo de que o Brasil hoje vive uma ditadura e por isso estamos aqui para denunciar esse caso e pedir que a União Europeia não feche os olhos para essa injustiça. Não peço privilégio para ninguém, peço justiça. Peço que o devido processo legal seja respeitado. Peço que a lei seja aplicada com equilíbrio e não como instrumento de vingança ou retaliação ideológica. Quando um ex-chefe de Estado é tratado como inimigo a ser destruído,
e não como um cidadão a ser julgado com garantias, a democracia inteira sofre. Mas não falo apenas de uma pessoa, falo de todos aqueles presos políticos, cidadãos que participaram de manifestações, que expressaram indignação, que se posicionaram contra decisões do poder estabelecido e que hoje enfrentam penas severas. Podemos discutir excessos, podemos discutir responsabilidades individuais, mas não podemos ignorar o contexto político e o ambiente de repressão que marcou esses episódios. Por isso, dirijo-me também aqui ao senhor. A Europa construiu sua identidade moderna sobre os valores da liberdade, dos direitos humanos e da limitação do poder estatal. Esses valores não podem ser seletivos nem geograficamente condicionados. Se há indícios consistentes de violações de garantias fundamentais no Brasil, é legítimo e necessário que haja um posicionamento da União Europeia. Não peço interferência indevida na soberania brasileira. Peço atenção, vigilância e solidariedade democrática. Uma nota oficial, um debate, uma missão de observação, qualquer gesto institucional que sinalize preocupação com a situação das liberdades no Brasil já representaria muito para nós. O silêncio diante de denúncias graves pode ser interpretado como indiferença. A pressão diplomática, quando feita com responsabilidade, não é agressão. É um instrumento de defesa de princípios universais. Se a União Europeia dialoga com diversas nações sobre direitos humanos, por que não dialogar também com o Brasil quando há questionamentos tão sérios? Minha bateria ficou cheia aqui. Quem puder continuar aí, desculpe. Se a União Europeia dialoga com diversas nações sobre direitos humanos, por que não dialogar também com o Brasil quando há questionamentos tão sérios? A amizade entre povos se fortalece quando é baseada na franqueza e no compromisso com valores comuns. Eu não perdi o amor pelo meu país. Ao contrário, foi por amor ao Brasil que me manifestei, que falei, que denunciei o que considero abusos. Não desejo conflito, não desejo instabilidade, não desejo caos. Desejo um Brasil reconciliado com sua própria Constituição, onde divergências políticas não sejam tratadas como ameaças existenciais. Hoje, vivendo fora da minha terra, compreendo ainda mais o valor da liberdade. A liberdade de acordar sem medo de uma ordem inesperada. A liberdade de expressar a opinião sem receio de censura. A liberdade de discordar do poder sem ser rotulado como inimigo da nação. Agradeço novamente a Polônia por me permitir continuar nessa jornada. Levo comigo a responsabilidade de honrar a hospitalidade recebida, agindo com respeito às leis e costumes locais e com compromisso à verdade que defendo. Meu apelo final é simples: que o Brasil reencontre o equilíbrio entre os poderes, que a liberdade de expressão seja restaurada em sua plenitude e que todos os que se consideram presos por motivos políticos tenham seus casos revistos com imparcialidade. Que o Parlamento Europeu e outras instituições internacionais acompanhem com atenção o que ocorre em meu país. A história nos ensina que nenhuma nação é imune a retrocessos, mas também nos mostra que povos determinados podem reconstruir suas liberdades. Eu continuo acreditando nisso, continuo acreditando no Brasil, continuo acreditando que a verdade, mesmo pressionada, encontra seu caminho. Muito obrigado.